Olá, meu nome é Carlos Alberto Ferrari, eu sou engenheiro químico e consultor técnico da Detline Produtos de Sistema para Limpeza Limitada, que fornece alguns produtos para higienização ali na indústria de pães. Nesse treinamento, vou falar sobre classes de produtos químicos perigosos, vou falar sobre os produtos que a DET fornece para de pães, vamos falar sobre os procedimentos de higienização, que compreende a limpeza e a desinfecção. Vamos falar também sobre ferramentas de segurança, EPI e higienização de mãos. Eu começo falando, então, sobre produtos químicos perigosos, as classes dos produtos químicos perigosos. Eles se dividem em corrosivos. Os corrosivos eles podem ser corrosivos ácidos e corrosivos alcalinos ou cáusticos. Os explosivos, como dinamite, pólvora, etc. Gases, os gases, produtos, substâncias em forma de gás, o gás de cozinha ou o gás de oxigênio, de CO2, de ar comprimido, esse tipo de gás. Os inflamáveis, como gasolina, querosene, álcool. Oxidantes, que se caracterizam pela liberação de oxigênio. Os radioativos, usados em aparelhos de raio-x e energia nuclear. Substâncias perigosas diversas, essas em respeito perigosas em questão do meio ambiente. Eles podem criar espumas em rios, atacar peixes, prejudicar as florestas, rios, etc. E os tóxicos ou venenos. Aqui entram os agrotóxicos, inseticidas, raticidas, etc. Estão assinalados em amarelo os que comumente as substâncias, os produtos químicos perigosos, que comumente a gente usa na fabricação de detergentes. São os corrosivos, ácidos alcalinos, inflamáveis, alguns solventes, os oxidantes, como o cloro e o peróxido de hidrogênio, e substâncias perigosas diversas. São os componentes dos detergentes tensoativos é um deles, ok? Então, nós começamos com os corrosivos. Os corrosivos, eles são identificados com esse pictograma, que é uma superfície sendo danificada pelo produto e a mão sendo machucada ou queimada por este produto corrosivo. Nós temos que evitar contato com a pele, os olhos e as mucosas, quando estivermos manuseando os produtos corrosivos. Para isso, nós temos que utilizar os EPIs adequados e, principalmente, nós temos que usá-los corretamente, nós temos que usá-los conforme o treinamento recebido, conforme as instruções do fabricante do EPI. Não adianta nós estarmos portando o EPI e não estarmos usando ele de uma forma correta. Os corrosivos ácidos ou substâncias ácidas comumente usadas na fabricação de detergentes ou produtos de limpeza são o ácido muriático, também pode ser chamado de ácido clorídrico, o ácido nítrico, o ácido acético, o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico ou o ácido fluorídrico. Nós temos como exemplo, não fornecemos para a de pães, mas temos como exemplo da DET um produto corrosivo ácido, à base de ácido fluorídrico. Esse produto é indicado para limpeza de superfícies metálicas, como inox, como alumínio, para dar brilho a estas superfícies. Okay? Por exemplo, a gente consegue tirar em superfícies de inox manchadas, principalmente com esbranquiçadas. Essas manchas esbranquiçadas do inox geralmente acontece devido à dureza d'água, que acaba secando sobre o inox e o inox fica fosco, feio, fica meio esbranquiçado. A gente consegue tirar com uma solução de DET 880. Também temos os corrosivos alcalinos, uma das substâncias mais usadas dessa classe para a produção de detergentes, a soda cáustica, a potassa cáustica, o hipoclorito de sódio e o metasilicato de sódio. A DET fornece para de pães o DET DLA 7011C, que se encaixa nessa classe. Ele é um corrosivo alcalino, ele é um desincrustante alcalino clorado, ele tem em torno de 8% em soda cáustica e 3% de cloro. Só uma comparação, a água sanitária ela tem em torno de 2% de cloro. Esse produto que nós fornecemos para de pães, ele tem em torno de 3%. Então, ele tem 50% a mais em cloro ativo do que
uma água sanitária comercial. É um detergente desincrustante alcalino clorado, com baixíssima geração de espuma, utilizado na de pães na lavadora de caixas, que além de lavar, ele tem o poder de alvejar as caixas. Também fornecemos o DET DLA 7011-CE, onde o C indica que ele tem cloro e o E mostra para nós que ele tem espuma. Então, um detergente alcalino clorado, ele tem mais ou menos a mesma concentração em soda cáustica e cloro que o DET DLA 7011-C, apenas que esse forma espuma. Essa espuma ela é mais usada para limpeza de paredes, limpeza de superfícies verticais, onde a gente precisa de um tempo maior de contato. E nós vamos depois comentar melhor. É um espuma detergente alcalino clorado para limpeza de pisos, paredes, na remoção de gorduras e alvejamento da superfície devido ao cloro presente. Geralmente é utilizado com geradores de espumas, mas também ele pode ser utilizado com buchas, escovas ou esponjas. Uma sugestão também que a gente tem, o DET DLA 7010E, como tem bastante, acredito bastante, sujeiras carbonizadas ou açúcares ou algum tipo de gorduras carbonizadas, nós temos o DET DLA 7010E, um produto que está se dando muito bem para a remoção desse tipo de sujidades. É um espuma detergente alcalino para limpeza externa, e pode ser para limpeza externa também de equipamentos e utensílios de produção, para remoção de gorduras carbonizadas, como comentei. Temos a classe dos produtos inflamáveis. Esse pictograma representa uma chama ao centro, é o pictograma que identifica os produtos inflamáveis. Produtos inflamáveis, nós temos que manter longe de fonte de calor e faíscas e evitar contato com outras classes de produtos, principalmente os produtos oxidantes, que nem eu comentei. Os produtos oxidantes, eles são produtos que liberam oxigênio. E nos treinamentos de combate a incêndio, a gente sabe que são três itens ou três pilares para se causar um incêndio. Nós temos que ter o combustível, o que vai queimar, nós temos que ter o oxigênio, nós temos que ter ar no ambiente para poder o fogo acontecer, e nós temos que ter uma faísca. Então, se nós tivermos um produto oxidante que fornece oxigênio, um produto inflamável que queima, só falta a faísca para acontecer um incêndio. Então, mesmo no almoxarifado, produtos inflamáveis, identificados como inflamáveis e identificados como oxidantes, eles devem ser armazenados, devem ser estocados longe, jamais um em cima do outro, porque aí só falta a faísca para gerar um incêndio. Principais substâncias que nós temos dessa classe são os álcools e os solventes. Nós temos o Unihand Algex 70%, que a gente fabrica, é um álcool em gel, 70% de ativo. É utilizado na desinfecção das mãos. Nós temos a classe de produtos oxidantes, que é representada ou é identificada por esse pictograma, onde aparece a letra O de oxigênio com o fogo em cima. Ela representa que o oxigênio alimenta o fogo. Então, por isso que eu falei, jamais colocar produtos identificados como oxidantes perto de produtos inflamáveis. Dos três fatores da geração de um incêndio, já temos dois, um fornecedor de oxigênio e o inflamável. Falta, que nem eu falei, só falta a faísca para termos o início de um incêndio. Então, nós temos que ter cuidado, ele pode incendiar materiais combustíveis, como papel, madeira, solventes e óleos, e nós temos que evitar a mistura com outros produtos, principalmente com produtos inflamáveis, ok? As principais substâncias que nós temos para esse tipo de produtos são os peróxidos, os perboratos e o ácido peracético. Falando em ácido peracético, nós temos o desinfetante para a indústria alimentícia e afim, o DET 7224, que é a base de ácido peracético com 15% de concentração. Ele é utilizado para desinfecção de equipamentos em sistema SIP e superfície, uma dose mínima de 0,1%, ou 1 litro
para 1.000 litros de solução, ou 1 ml por litro de solução. Também ele pode ser utilizado, além de sistema CIP, sistema de reciclo para desinfecção interna de equipamentos, ele pode ser utilizado com auxílio de pulverizadores. Nós temos os produtos irritantes. São produtos saneantes não corrosivos, mas eles podem se tornar irritantes para a pele, para os olhos ou para as mucosas. Isso depende da sensibilidade de cada pessoa e da frequência de uso. O que eu quero dizer com isso? Um produto considerado não corrosivo, como é o caso do DET DLL 1105, que fornecemos também para DIPães. É um produto neutro, ele não oferece perigo algum no manuseio dele sem o uso de EPI. Porém, se a pessoa fica trabalhando com ele na lavagem de utensílio, de louça e de equipamentos, enfim, o dia inteiro, começa na manhã e vai até a noite sem o uso de EPI. Por ele ser um detergente, ele é um desengordurante, ele vai remover a oleosidade natural da pele das mãos desse operador. A pele vai se tornar ressecada, muito provavelmente vai causar algum tipo de rachadura e no dia seguinte essa pessoa vai ter dificuldade para trabalhar. Foi problema do produto que atacou a mão da pessoa? Não, foi um uso extenso, passou o dia todo sem o uso do EPI. Então, para produtos não considerados corrosivos, o uso do EPI é importante. Que nem eu falei, depende da sensibilidade da pessoa e qual é o tempo que a pessoa ficou em contato com esses tipos de produto. Nós fabricamos o DET DLA 2012 nessa classe de produtos, não é um produto corrosivo, é um produto à base de quaternário de amônio, com 18% de ativo. É um desinfetante para a indústria alimentícia, indicado para desinfecção de ambientes, equipamentos, rodolúvio, veículos, em frigoríficos, laticínios e supermercados. Também é usado na desinfecção de botas nas barreiras sanitárias. É utilizado através de pulverizadores ou por imersão. Fornecemos, que nem eu falei, para DIPães, nessa classe de produtos, o DET DLL 1105. É um detergente neutro de uso geral, sem fragrância, para uso em indústrias alimentícias, na limpeza de utensílios e equipamentos de produção. Também temos nessa classe o Unihand Acept RG, um sabonete antisséptico cremoso para as mãos, à base de triclosan 0,5% de ativo. Pode parecer estranho um sabonete ser considerado ou nós temos chamado a atenção como irritante, mas ele pode se tornar irritante se tiver contato frequente com os olhos. Incompatibilidades químicas. Aqui eu vou colocar algumas classes de produtos que nós temos que evitar a mistura e nós temos que evitar também que sejam armazenadas ou estocadas junto. Primeiro seriam os ácidos e os alcalinos. Se misturados, a reação é violenta, até explosiva, pode explodir na cara do operador. Outra situação que temos que evitar são as classes de produtos oxidantes, não podemos misturar ou deixar junto com produtos inflamáveis, pois podemos gerar um incêndio. Também temos a classe dos oxidantes, dos corrosivos, não podemos deixar junto ou misturar esses dois tipos de produto, porque a reação é violenta, podemos dar uma explosão e queimar o operador. Também temos os clorados e os amoniacais, que não podem ser misturados, eles geram cloraminas, e as cloraminas são substâncias prejudiciais às vias respiratórias. Outras classes que não podemos misturar são os clorados com produtos ácidos. A liberação do cloro é violenta e instantânea, e o cloro também é uma substância prejudicial às vias respiratórias. Começamos agora a falar sobre os processos, sobre os procedimentos de higienização. Eu coloquei a água aqui para lembrar que sem água não tem processo, não tem procedimento de limpeza algum. Nós dependemos da água e nós dependemos de uma água de muito boa qualidade. Pode ser uma água de reuso? Pode, não tem problema algum. Mas esta água não pode ter cheiro, ela não pode estar turva, não pode ser uma água considerada dura. Água dura é quando ela tem muitos sais dissolvidos nela. Por exemplo, que nem a água do mar, ela tem muitos sais dissolvidos,
Nós não conseguimos fazer um procedimento de limpeza adequado com uma água considerada dura, tá? Essa água, ela tem que ser, como eu falei, para os procedimentos de limpeza, tem que ser uma água de muito boa qualidade. Não pode estar turva, não pode ter cheiro, não pode ter nada que visivelmente ela esteja contaminada, ok? A higienização é a ação de tornar limpo de maneira cuidadosa e completa, com o objetivo de retornar ao aspecto original. Ou seja, é tornar novo de novo. Uma peça de roupa, um carro, um equipamento, uma calçada, enfim, qualquer peça ou objeto que seja muito bem higienizado, ele tem que se tornar novo de novo. O aspecto tem que voltar a ser novo. Eu falei, um carro bem higienizado, ele tem que parecer novo. Uma camisa, uma roupa bem higienizada, depois ela tem que parecer nova. É claro que temos que levar em consideração o desgaste do uso, o desgaste do tempo. Mas uma peça bem higienizada, ela tem que nos parecer nova, não pode ter nada, não pode ter incrustação, não pode ter mancha, não pode ter nada sobre a superfície dessa peça depois de higienizada. A higienização, ela se divide em dois procedimentos, a limpeza e logo após a desinfecção. A limpeza elimina os restos de alimentos e bebidas, incrustações da superfície, enfim, a limpeza remove tudo que é estranho àquela superfície que está sendo higienizada. Já a desinfecção, ela elimina os micro-organismos, eles podem ser patogênicos ou deteriorantes. Depois eu faço um comentário a respeito desses micro-organismos patogênicos e deteriorantes. Mas não podemos pensar em eliminação de micro-organismos em ambientes ou superfícies sujas. Então, necessariamente, os processos de higienização, eles começam com a limpeza, depois das superfícies absolutamente limpas, é que nós fizemos os processos de desinfecção. Não adianta passar desinfetante sobre superfície suja. Começamos com a limpeza, então. Objetivos da limpeza. Por que a gente limpa uma peça? Por que a gente lava uma roupa? Por que a gente limpa um equipamento? Melhorar o aspecto visual, seja do ambiente, da roupa ou do equipamento. Manter, conservar e aumentar a eficiência de equipamentos e instalações. A gente sabe que equipamentos sujos não rendem o suficiente, eles não trocam calor adequadamente, eles não têm uma vazão adequada, eles não têm uma movimentação, eles não têm uma eficiência, uma eficácia adequada quando estão sujos. Não danificar ou corroer equipamentos, então a ideia é limpar, é remover o que é estranho, não é corroer ou estragar a superfície do equipamento, do piso, ou a roupa ou o carro. Então, o objetivo da limpeza é remover substâncias ou incrustações estranhas à superfície. E, por último, muito importante para uma indústria de alimentos, é remover os substratos que favorecem o desenvolvimento de micro-organismos. A limpeza, eu posso definir ela como sendo uma operação que consiste na aplicação de um detergente a uma certa temperatura, durante o tempo necessário para dissolver ou amolecer os resíduos, de modo que uma ação mecânica possa removê-los com facilidade de uma superfície. Então, um detergente, o que ele entra num procedimento de limpeza? É para facilitar a ação mecânica amolecendo os resíduos, dissolvendo ou amolecendo os resíduos em um determinado tempo. Então, sempre, num procedimento de limpeza, nós vamos ter esses 4 elementos. O detergente, a temperatura, pode ser água quente. Ah, mas eu não tenho água quente. Mas a temperatura, mesmo no inverno e no verão, ela tem sua influência. Por exemplo, a Dipães, aqui na região sul, tem uma grande diferença da água da torneira no inverno, que deve estar em média ali de 10, 12, 13 graus, e no verão, onde tem uma média a água saída da torneira de 25, 26 graus. Essa diferença de 12 para 25 faz diferença na hora dos procedimentos de limpeza. A gente sabe, por exemplo, para se lavar uma louça de um churrasco no verão,
com água da torneira é possível lavar com detergente neutro normal. Já no inverno, temos que colocar uma chaleira de água quente para auxiliar na limpeza da louça do churrasco. Então, a diferença, a diferença de temperatura da água ambiente do inverno para o verão, nós aqui da região sul, temos essa diferença da temperatura. Então, nós temos que sempre teremos o detergente, a temperatura, o tempo que nós conseguimos deixar de molho e a ação mecânica, que é a esfrega, é a escovação que nós temos que aplicar. Também numa lavagem de roupas, esses 4 elementos estão presentes. O detergente, o lava-roupas, o sabão em pó. O tempo é o tempo que nós deixamos de molho, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e tal. A temperatura, que nem eu falei, pode ser ter uma certa diferença do verão para o inverno, ou até mesmo tem máquinas que têm essa possibilidade de ter a água quente, e a ação mecânica, que é a bateção, são os tombos, é o esfrega, dentro da roupa entre si, dentro da máquina, que é a ação mecânica, ok? Eu posso também analisar da seguinte maneira esses quatro elementos. Nós temos o detergente, ele é responsável num procedimento de limpeza pela ação química. A ação química, o detergente ele vai interagir ou ele vai reagir com as sujidades. Ele tem uma substância chamada tensoativos, que são os principais substâncias num detergente. Esses tensoativos, eles têm capacidade de interagir com gorduras, principalmente, dissolvendo gorduras e trazendo, emulsionando gordura e trazendo elas para a solução detergente, que o enxágue depois vai eliminar. Essa ação química feita pelo detergente, nós temos que ter uma quantidade suficiente para acontecer essa ação química e não podemos ter residual, ou seja, não podemos ter sobras, não podemos ter desperdícios. Então, nós temos uma quantidade exata de detergente para ter uma ação química no procedimento de limpeza. Por isso, são feitos testes antes para se chegar a essa concentração ideal do procedimento de limpeza acontecer e não sobrar residual, não ter resto, não ter desperdício. A temperatura, ela é responsável pela ação física. Se tratando de sujidade e gordura, sabemos que água quente, uma água quente vai dissolver melhor as gorduras, ela vai remover mais facilmente as gorduras da superfície do que uma água fria. Então, ela é responsável pela ação física de um procedimento de limpeza. O tempo de contato é o tempo que nós precisamos para a ação química e a ação física acontecerem. Então, nós temos que ter esse tempo de contato. Aqui é a importância da espuma, por exemplo. Por que a gente tem espuma num produto de limpeza? A espuma é importante, por exemplo, na limpeza de superfícies ou equipamentos verticais. Se não tivéssemos a espuma, a solução detergente seria jogada na parede, ela escorre imediatamente e vai embora ralo abaixo. Não dá tempo da ação química e ação física acontecerem. Então, a espuma é importante por causa disso. Ela bate na parede e gruda. Fica um tempo ali, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, para a ação química e a ação física acontecerem. Ok? E a ação mecânica compreende a ação de esfregação, escovação, raspagem, a passagem de água pelo CIPA, simplesmente a passagem, um jato sob pressão, um lava-jato sob pressão, também é uma ação física, uma ação mecânica, desculpe, sobre a superfície. Então, repetindo, sempre esses 4 elementos nós temos que levar em consideração num procedimento de limpeza. Nós temos esse ciclo de Sinner, que foi inventado, vamos colocar assim, por um químico alemão, Herbert Sinner, tá? Ele diz que esses 4 elementos, a ação química, a ação mecânica, a ação do tempo e a ação da temperatura, a ação térmica, se completam e se complementam dentro desse ciclo. Isso quer dizer o quê? A falta da ação mecânica, a ação química vai ter que se espichar para cobrir esse pedaço, a ação temporal também vai ter que ser maior e a ação térmica também vai ser maior, para poder superar essa falta de ação mecânica. Se me faltar a temperatura, eu vou ter que aumentar ou a ação química, aumentando a concentração de detergente,
Ou eu vou ter que deixar com mais tempo de molho, ou eu vou ter que esfregar mais. Falta o que Sinner diz no ciclo de Sinner, que a falta de um desses 4 elementos será compensada pelos outros 3. A falta de um vai ter que ser compensada com o outro. Tenho pouco tempo para deixar de molho, eu vou ter que aumentar a concentração de detergente, ou eu vou ter que aumentar a ação mecânica depois, ou eu vou ter que botar uma água quente, ou um pouco de cada um para suprir esta falta de tempo para deixar de molho, ou, se for o caso, eu não tenho como, faltou gente hoje, eu não tenho como fazer ação mecânica, eu não tenho como fazer a esfregação. Então, eu vou ter que aumentar a minha temperatura da água, eu vou ter que aumentar a quantidade de detergente e vou ter que deixar mais tempo de molho para depois poucas pessoas conseguirem ação mecânica, deixar o procedimento, terminar o procedimento adequadamente. Eu tenho um exemplo aqui, onde eu tenho esse ciclo de Sinner representado, por exemplo, nesse procedimento de limpeza. Nesse procedimento de limpeza, eu tenho que foi deixado um tempo de 8 minutos, vamos considerar aqui um equipamento, uma travessa. Essa travessa foi deixada de molho por 8 minutos, a uma temperatura de 60 graus centígrados, uma concentração de produto de 1 grama por litro, e depois fizemos uma escovação representada por uma escova. Muito bem, essa bandeja, essa travessa, está muito bem limpa, está de acordo com o que o controle de qualidade necessita. Se eu diminuir um pouco a temperatura de 60, eu passo para 55 graus. Eu deixo a mesma quantidade de tempo de molho, e também posso dar uma ação mecânica representada por uma escova. Essa diminuição da temperatura vai ter que ser compensada pela adição de mais produto, de mais detergente, de mais ação química, para obter a mesma qualidade de limpeza dessa travessa ou dessa bandeja. Da mesma maneira, nesse terceiro exemplo aqui, agora eu diminuo o tempo. Eu boto metade, eu deixo metade do tempo de molho, deixo só 4 minutos. Aqui eu diminuo ainda mais a temperatura, desses 60, aqui agora eu tenho só 50 graus centígrados, e eu vou dar uma rápida, uma meia escova de ação mecânica. Para compensar essa diminuição no tempo, essa diminuição da temperatura e essa diminuição na escovação final, para obter a mesma qualidade de limpeza da bandeja desse aqui, eu vou ter que aumentar a quantidade de produto químico. Isso é meio óbvio. Também, o contrário também é verdadeiro. Se eu aumentar nesse procedimento de limpeza aqui, se eu aumentar o tempo de deixar de banho, eu boto 10 minutos, eu aumento a temperatura aqui para 80 graus centígrados, e depois eu vou conseguir dar o dobro de escovação, é claro que eu posso diminuir a quantidade de produto químico aqui, mas eu não posso tirar o produto químico. Eu não consigo um procedimento de limpeza adequado, um procedimento de limpeza que realmente vai deixar um aspecto novo de novo, sempre tenho que trabalhar com esses 4 elementos: o tempo, a temperatura, a ação mecânica e a ação química através do detergente, ok? Uma outra questão que nós temos que sempre levar em consideração é a questão, esse equilíbrio da limpeza, onde o pessoal de compras, o pessoal administrativo, num procedimento de limpeza, o foco deles é o custo. Quanto está custando o detergente? Qual é o custo da mão de obra? Qual é o custo do tempo do procedimento? Enfim, tudo que envolve o custo. Não estão interessados, não é o foco do pessoal administrativo, o pessoal de compra, se o procedimento está funcionando ou não. Já o pessoal da qualidade, o foco é a eficiência. O procedimento, ele tem que deixar as superfícies limpas, ele tem que deixar a planta limpa para a produção acontecer como precisa acontecer, sem perigos de contaminação.
Já o pessoal da segurança está preocupado com a segurança dos operadores do procedimento de limpeza, que não se queimam, que não se machuquem, enfim, que voltem para casa do mesmo jeito que vieram trabalhar. E o pessoal do ambiente, aqui eu falo, pessoal, se tem lagoa de tratamento, ou estação de tratamento de efluentes, pessoal do ambiente, do descarte da água, dos procedimentos, descarte das águas dos procedimentos de limpeza, está preocupado com o ambiente, que essa água não tenha não forme muita espuma, que ela esteja com o pH adequado, que ela não tenha muita coisa em suspensão, enfim, que ela seja uma água dentro dos parâmetros do CONAMA para ser descartada. O que mantém esse equilíbrio todo? O custo, a eficiência, a segurança e o ambiente é a diluição de uso. Nós temos que sempre manter a diluição de uso pré-estabelecida. Se, conforme eu falei no ciclo de Sine, eu aumentar a concentração de produto, eu vou diminuir a esfrega. Eu vou diminuir o tempo do procedimento de limpeza. Eu posso diminuir a temperatura. Só que com isso eu vou aumentar o custo. Eu vou diminuir a segurança, porque as pessoas podem se machucar. E também vou alterar a vida do pessoal lá da lagoa de tratamento. A eficiência, ela vai se manter, porque uma vez limpo uma superfície, ela está limpa. Se você colocar mais produto, você vai estar desperdiçando e não limpando mais essa superfície. Então, o aumento da concentração de produto só provoca desperdício, aumenta o custo, diminui a segurança e complica o descarte das águas de lavagem. Então, nós temos que manter sempre a diluição de uso pré-estabelecida. A diluição de uso tem duas maneiras de nós nos referirmos a ela. Eu posso dizer que uma solução está 1:40 ou ela está a 2,5%. Mas o que exatamente quer dizer isso? Quando eu digo uma solução está 1:40, eu estou dizendo que eu tenho uma unidade de produto. Uma unidade pode ser 1 litro, pode ser 1 quilo, pode ser 1 tonelada, pode ser 1 mililitro, enfim, é uma unidade de produto e 39 unidades de água, formando 40 unidades de solução. Então, quando eu digo que a solução está 1:40, eu estou dizendo que eu tenho 1 litro de produto, 39 litros de água, formando 40 litros de solução. Ok? A mesma maneira, quando eu estou falando em porcentagem, quando eu digo que uma solução está a 2,5%, eu estou dizendo que ela tem 2,5 unidades, pode ser litro, pode ser mililitro, pode ser quilos, pode ser balde, pode ser copo, enfim, qualquer tipo de unidade de medida, 2,5 unidades de produto e 97,5 unidades de água, formando 100 unidades de solução. Por isso que quando a gente fala em 2,5%. 2,5% de produto, completa a 100% com 97,5% unidades de água, formando 100 unidades, ok? Nós podemos ter também uma garantia que a diluição está sempre preservada com a utilização de diluidores automáticos, diluidores tipo Venturi, onde nós temos aqui a passagem da água, aqui o produto é sugado devido a esse vácuo que se forma aqui, essa descompressão que se forma aqui pela passagem da água, aqui sobe o produto, ele é sugado, e por aqui desce a solução, sai a solução, já na concentração exata, na concentração pré-determinada. Claro que nós podemos fazer unidades centrais de diluição com vários diluidores em sequências, cada um diluindo o seu produto. É claro, dependendo da pressão que temos de água no local, eles podem ser acionados simultaneamente ou um de cada vez, ok? A diluição de uso de produtos químicos em água, sempre nós temos que adicionar o produto na água e nunca a água no produto. Isso por duas causas principais. A primeira
é que produtos à base de soda cáustica, quando misturados com água, eles aquecem e liberam vapores. Esses vapores são cáusticos e podem causar algum dano gástrico, alguma irritação no sistema digestivo. Pode-se achar que é muito pouco. Eu vou lá, eu boto, é o mínimo, eu nem se fizer isso várias vezes por dia, o ano inteiro, lá no final do ano podemos ter algum tipo de gastrite, algum tipo de irritação. Então é sempre bom evitar, principalmente produtos cáusticos, produtos à base de soda cáustica, de jogar a água em cima do produto. Uma outra razão é produtos que formam espuma, se nós colocarmos o produto no balde ou no gerador de espuma e colocarmos a água por cima, imediatamente ele começa a formar espuma. A espuma sobe, transborda, começa e para-se a adição de água. Certamente a adição de água foi menor do que era necessário. Então, aí, com isso, a concentração ficou maior e o custo subiu. Então, nós temos que medir a água, botar uma certa quantidade de água, colocar o produto, a quantidade do produto e depois completarmos o volume com água e, de alguma maneira, misturar. Ok? Também nós temos que, na tentativa equivocada, às vezes, vamos dizer assim, a intenção é boa de melhorar os procedimentos de limpeza, mas nós não podemos misturar produtos, principalmente de classes diferentes. Então, a parte de mistura de produtos deixa para nós, como fabricantes, que nós sabemos o que tem que misturar com o quê. Na maioria das vezes, um produto, se é um ótimo produto de limpeza, um outro produto também é ótimo, a pessoa pensa, se eu misturar os dois, vai dar uma turbinada aqui na solução que ela vai limpar praticamente sozinha. Isto não é verdade. E isto pode gerar acidentes. Como eu falei, produtos, a reação pode ser violenta, ou eles podem liberar gases, ou simplesmente eles podem se anular. Um produto era bom, o outro produto era ótimo, a mistura deles virou em nada, virou em água e não tem utilidade nenhuma nos procedimentos de limpeza. Ok? De novo, as incompatibilidades químicas, nós não podemos misturar e nós não podemos deixar armazenados juntos. Ácidos e alcalinos geram uma reação violenta, até explosiva. Oxidantes inflamáveis, dependendo das condições, nós podemos gerar um incêndio. Oxidantes e corrosivos também têm uma reação violenta, podendo explodir na cara do operador, causando graves queimaduras. Clorados e amoniacais geram as chamadas cloraminas, e as cloraminas são substâncias tóxicas às vias respiratórias, e os clorados e ácidos, onde a liberação do cloro é violenta e instantânea, e o cloro também é uma substância tóxica às vias respiratórias. Bem, eu tenho aqui agora um diagrama que funciona conforme o pH da solução, aonde que tipo de produtos nós estamos trabalhando, que tipo de procedimento nós estamos fazendo. Não precisa se apavorar, que é só uma indicação, quando a gente fala muito em pH. pH é um índice químico que indica se uma solução ela é neutra, ácida ou básica, ou alcalina. O pH da água pura é em torno de 7, é um pH neutro. Esse aqui é o pH da água pura. Se nessa água eu coloco alguma substância ácida, vinagre, por exemplo, o pH vai diminuir e essa solução, agora já é solução, porque eu tenho água e tenho vinagre. Essa solução, ela vai ter um pH, chamamos de um pH ácido. Ele pode chegar até um pH 0. Então, quanto mais ácido eu coloco nesta água, um pH neutro, pH de 7, mais essa solução vai se tornar ácida. Se eu estiver trabalhando com um pH próximo de 0 a 2, eu estarei fazendo certamente uma limpeza, um tratamento de carretilha, que são aqueles ganchos utilizados em frigoríficos. Eu estarei fazendo uma limpeza do equipamento de inox, como eu falei antes lá nos produtos, estarei fazendo uma limpeza com o DET 880, removendo manchas das superfícies de inox. Eu estarei fazendo uma limpeza
de piso, uma limpeza de lajota, uma limpeza de pedra. Eu estarei removendo uma incrustação, dita uma incrustação calcária, devido à dureza da água com sais de cálcio e magnésio. Então, se eu estou trabalhando com uma solução ácida, estarei fazendo esse tipo de procedimento. Se eu estiver trabalhando com o pH da minha solução detergente em torno de 7, um pH neutro, eu estarei fazendo uma limpeza de louça, de equipamento, estarei utilizando uma limpeza de piso, veículo, estarei utilizando, no caso da de pães, estarei trabalhando com o DET DLL 1105, na limpeza de equipamentos, de utensílios de produção. Lembrando, sempre o uso de EPI é importante. Se eu aumento, se nessa água de pH 7 eu coloco alguma substância alcalina ou cáustica, soda cáustica, eu aumento o pH. O pH pode chegar, a solução pode chegar até 14. Então, quanto mais soda cáustica eu coloco nessa solução, mais próximo de 14 essa solução vai chegar. Então, a gente fala que a solução é uma solução alcalina. Muito bem. Se eu estou com um pH em torno de 10, em torno de 8 a 10, essa solução de média alcalinidade e é uma solução desengordurante. Eu estou trabalhando com um teor de gordura um pouquinho mais elevado. Um exemplo seria na lavagem, bem fácil, na lavagem de louça, eu trabalho com pH neutro na lavagem de louça. Já na lavagem de travessas e panelas, eu já tenho que trabalhar com um desengordurante, com pH em torno de 10. Então, estaria fazendo uma limpeza de equipamento, de piso, veículos, uma limpeza, uma lavagem de botas, uma lavagem de sanitários, de banheiros e vestiários. Eu tenho que usar produtos chamados desengordurantes. Se eu aumento ainda mais a solução do detergente, chegando a próximo a 14, eu estou trabalhando, no caso da de pães, eu estou trabalhando com o DET DLA 7011C na lavagem de caixas e estou também trabalhando com o DET DLA 7011CE na lavagem de pisos, paredes e equipamentos na planta, na área de produção. Estarei fazendo limpeza de equipamento, de piso, de tubulações com alto grau de gordura, ok? Então, esse é um diagrama, vamos dizer assim, completo de como se porta os procedimentos de limpeza conforme o pH da solução. Bom, como eu falei, tá? A gente terminou os procedimentos de limpeza, vamos começar com os procedimentos de desinfecção. Desinfecção é a eliminação de micro-organismos. Então, nessa fase também a água é de suma importância. Agora, a água, ela não pode ser uma água simplesmente não contaminada, ela tem que ser uma água potável, que nós não podemos trabalhar com desinfecção com água que tenha algum risco dela ter algum tipo de contaminação. Tem que ser uma água extremamente pura e potável, sem mínima contaminação. A desinfecção é a redução através de agentes químicos, que é o caso, no nosso caso aqui, nós somos fabricantes de produtos químicos, então nós fornecemos desinfetantes, que são agentes químicos, ou métodos físicos. Métodos físicos pode ser radiação, pode ser temperatura, pode ser pressão. Então, por exemplo, por que se passa a roupa depois de lavada? Para desinfectar. É uma maneira, é um método de desinfecção, um método físico, através da temperatura, a gente elimina micro-organismos. Por isso que roupas que quando não são passadas a ferro, muitas vezes elas podem ter um cheiro desagradável. Então, por métodos químicos ou métodos físicos, do número de micro-organismos no ambiente ou na superfície, até um nível que não comprometa a segurança do alimento e ou seu estado próprio para consumo. Isso é a desinfecção. Nós temos, principalmente na indústria de alimentos, dois tipos de micro-organismos. Os micro-organismos deteriorantes são micro-organismos que afetam a qualidade, a pureza, as características organolépticas do produto final. Eles podem azedar, eles podem criar cheiro, eles diminuem a vida útil, eles diminuem a validade do produto. Já os micro-organismos patogênicos que nós podemos ter dentro de uma indústria de alimentos
são micro-organismos que podem colocar em risco a saúde do consumidor. Isto é, eles não afetam o produto, mas podem prejudicar quem for consumir esse produto. Então, nós temos que os micro-organismos deteriorantes, eles prejudicam o produto que fabricamos. Já os patogênicos, eles podem prejudicar quem consome este produto. No caso, os desinfetantes utilizados, eles não fazem distinção alguma se o micro-organismo é deteriorante ou se ele é patogênico. A função do desinfetante para a indústria alimentícia é eliminar todas as formas vivas de micro-organismos. Então, nós temos, para indicar, o desinfetante da indústria alimentícia afim, o DET 7224, ele é a base de ácido peracético com 15%, ele é utilizado numa concentração de 1:1000. Ele tanto pode ser utilizado em sistema CIP como em sistema de pulverização. Também produzimos, também para a indústria alimentícia e afim, o DET-DLA 2012, um quaternário de amônio com 18%, numa concentração de uso de 1:200. Esse mais utilizado em superfície. Ele não é tanto utilizado em sistema CIP, porque ele pode formar espuma. É utilizado em pé dilúvio, em rodolúvio, em desinfecção de botas da barreira sanitária, como comentei antes, e principalmente em superfícies. Tudo limpo, tudo desinfetado, está na hora também de higienizarmos as mãos para não contaminarmos tudo que foi limpo e desinfetado. Então, nós temos que sempre lembrar uma das principais recomendações durante a pandemia, durante a Covid, era a higienização das mãos, manter as mãos sempre muito bem lavadas para não ser transmitidos a doença da Covid. Aqui também, principalmente numa indústria de alimentos, a higienização das mãos é muito importante. Nós temos que estar com as mãos sempre limpas para não disseminarmos micro-organismos na produção, principalmente, claro, após o uso de sanitários. Nós temos para a indústria de alimentos o Unihand Acept RG, um sabonete líquido bactericida para as mãos, é uma base de triclosan a 0,5%. Também temos o Unihand Algec 70%, que é um álcool em forma de gel com um ativo de 70%. Eu tenho aqui agora um vídeo onde mostra que não adianta simplesmente, vamos colocar, molharmos as mãos com sabonete bactericida ou simplesmente passarmos um álcool gel de qualquer jeito. Não, tem uma técnica correta para as mãos serem lavadas, para toda a superfície da mão ser atingida, para realmente um sabonete bactericida fazer a sua função. Aqui o sabonete ele foi trocado por uma tinta azul para melhor visualização. Então, começa-se com a esfrega das palmas das mãos entre si, depois uma palma da mão esfrega o dorso da outra mão, entrelaçando os dedos, trocam-se as mãos de posição, depois a parte externa dos dedos esfrega na palma da outra mão, a ponta dos dedos de uma mão é friccionada na palma da outra mão, os polegares, o dorso das mãos, e observa-se que toda a mão teve contato com o sabonete. Okay? Então, essa é a maneira correta de se lavar as mãos. Não adianta só molhar as mãos, passar o sabonete e já pegar a toalha, o papel toalha e secar as mãos e achar que lavou as mãos, ok? Então, nós temos que ter sempre as mãos limpas, manuseando, manipulando alimentos. Ferramentas de segurança. A principal ferramenta que nós temos de segurança é a FISPQ, que é a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico. Aqui nós, como fabricantes, colocamos todas as informações referentes à segurança de manipulação dos produtos químicos. Okay? Os produtos químicos considerados perigosos, como os corrosivos, os oxidantes, os não oxidantes, como os não corrosivos, como o caso dos produtos que podem se tornar
irritantes dependendo do uso e dependendo da pessoa. A FISPQ, ela já vai, em 2025, ela não vai ter mais validade e vai passar a vigorar a FDS, que é a ficha com dados de segurança, que tem a mesma função da FISPQ, porém, mas tem uma outra configuração. Mas a ideia, a função dela é fornecer dados para a segurança no uso e no manuseio. Outra ferramenta de segurança que nós temos é o rótulo. Nós temos que sempre transmitir todas as informações do rótulo para o operador. Mas eu não recebo, eu nem vejo o produto, eu já recebo a solução pronta no meu setor, já faz. Então, todas as informações do rótulo, antes de se começar os procedimentos de limpeza, tem que ser passado para o operador, para ele saber com que está trabalhando, quais são os perigos e como deve proceder e que EPI deve ser usado. Então, na fase de treinamento, todas as informações do rótulo têm que ser repassadas para o operador que vai trabalhar com um determinado produto. Outros equipamentos de ferramentas de segurança são os equipamentos de proteção coletiva, como os sinalizadores, como o chuveiro de emergência, como o lava-óleo, placas de sinalização indicando o uso obrigatório por setor de determinados EPI, como luva de procedimento, máscara, avental, óculos, bota, etc. Todo o EPI necessário para aquele ambiente de trabalho ou para os procedimentos de higienização. Também temos os EPIs, antes eram os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva, agora esses aqui são os EPIs que nós temos obrigação de usar. Os EPIs, eles são fornecidos gratuitamente, pela empresa. A empresa tem que fornecer todo o EPI necessário. Porém, os colaboradores também, pela mesma norma técnica, são obrigados a usar e a conservar o seu EPI. Não adianta deixar o EPI no armário ou deixar em cima ele da pilha de pallet ou usar ele inadequadamente. Okay? Nós temos que ter o nosso EPI sempre presente, conservado em condições. Se ele está danificado, uma luva furada, pelo mínimo que seja o furo, está danificada, não tem mais a função de proteger a mão. Beleza? Então, os principais equipamentos utilizados nos procedimentos de limpeza são os óculos de segurança para proteção dos olhos contra respingo de produtos químicos. Existe uma variedade enorme de óculos. Muitas vezes a gente ouve nos clientes, do pessoal da operadores, que o óculos machuca, que o óculos embaça, que não consegue enxergar, porque é um ambiente, quando tem água, ambiente quente, ele embaça, ou mesmo até pelo operador suar. Não, tem um óculos adequado para cada pessoa. Então, se o óculos machuca no nariz ou machuca na orelha, é só levar para o pessoal do RH, o pessoal da segurança do trabalho, que vai ser providenciado um óculos que você consiga usar, ok? Também, além do óculos, nós podemos ter uma proteção facial, onde além dos olhos fica o rosto, a face toda protegida. Máscaras, essas máscaras de concha, nos procedimentos de limpeza, 90% dos casos, ela supre a necessidade, porque em alguns casos se levanta uma névoa devido ao uso de lava-jato ou de gerador de espuma, pode-se ter uma névoa de solução detergente e essa máscara, ela segura toda essa névoa. Agora, quando tiver liberação de gases, como na aplicação do ácido peracético, ou no uso de produtos clorados, onde tem-se uma liberação de cloro, são ambientes não muito bem ventilados, o uso de máscara pode se fazer necessário. As luvas de proteção, elas têm que estar intactas, elas não podem estar rasgadas, elas têm que ser resistentes aos produtos que estão sendo usados, como eu falei, sempre elas não podem ter qualquer tipo de dano, qualquer tipo de furo. Os calçados
usados nos procedimentos de limpeza são os calçados impermeáveis, são os calçados de borracha, devido à grande quantidade de umidade durante os procedimentos de limpeza. Macacão, também para proteção do corpo. Agora, a maioria das empresas estão fornecendo para os procedimentos de limpeza esse tipo de macacão, que inclusive protege a cabeça contra pingos, se tem que passar por baixo de equipamentos, por baixo de esteiras, coisas assim, evita-se também pingos na cabeça dos operadores. Use seu EPI sempre e principalmente da maneira correta. Como eu falei, não adianta estarmos usando um EPI de maneira errada, ele não está protegendo adequadamente. Por último, agora, umas dicas de segurança. Nunca utilize produtos químicos com dúvida. Se surgiu a dúvida, para-se o procedimento e vamos esclarecer essa dúvida, ou com o supervisor, ou através do nosso contato com a DET, para resolver qualquer tipo de dúvida no manuseio dos produtos. Nunca misture produtos químicos, mesmo que isso seja para melhorar o procedimento. A parte de mistura de produtos químicos fica a nosso cargo. Sempre use o EPI e de maneira correta. E sempre siga as instruções do rótulo. No rótulo estão todas as instruções de uso, de segurança e o manuseio de todos os produtos fornecidos pela DET. Ok? Se houver alguma dúvida no uso, na manipulação dos produtos fornecidos pela Detline para DIPANS, eu estou sempre à disposição. O contato da DET com a DIPANS, se não me engano, é o Fabiano ou a Simone. Então, através deles, nós podemos resolver todas as dúvidas que, por acaso, vierem a respeito desse treinamento ou da manipulação e uso dos produtos. Este é o meu contato e meu número de celular para qualquer coisa. Também estou sempre à disposição da DIPANS para te dirimir, para resolver, para responder todo e qualquer tipo de dúvida a respeito de nossos produtos. Obrigado e até um próximo treinamento.